professor Samuel Dória falando com vocês. E aí, tudo bem? Saudade das nossas aulas presenciais? Pois é, nós também estamos com saudade e já estaremos de volta. Mas até lá, vamos levantar a hashtag Fica em Casa e defender uma nova hashtag. Hashtag Estude em Casa. Sabe aquele sonho que você sempre teve de estudar em casa? Deitado no sofá, deitado na cama, comendo pipoca, tomando refrigerante, mas estudando com professores qualificados? Pois é, a oportunidade chegou. Durante esse período, eu e alguns colegas professores, junto com a Secretaria Municipal de Educação, estamos convidando você a embarcar em uma maratona de estudos, onde, durante esse período, deixaremos disponíveis para vocês, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação, um material de estudo composto por videoaulas, atividades em PDF, desafios, link para vocês acessarem outras plataformas e tudo mais. E o nosso principal objetivo é que você, estudando em casa, no ambiente onde você proporcionou, você possa aprender e relembrar conteúdos que já foram estudados. E aí, achou legal a ideia? Topa esse desafio? Então vem conosco. Agora que você aceitou embarcar conosco nessa maratona de estudos, vamos iniciar a nossa primeira aula. E para vocês que querem acompanhar nossas aulas através do seu livro didático, essa aula começa na página 70. E vocês que não têm ainda o livro didático, podem baixar o seu livro virtual através do link que estamos deixando aqui na descrição do vídeo. E aí, vamos iniciar? Pois bem, o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo alunos do 8º ano, mas estende-se aos anos finais, 9º ano. E na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre geometria, e em específico, o estudo dos ângulos. E aí, vocês lembram sobre as habilidades dos ângulos? Onde nasce um ângulo? Quais os elementos formadores de um ângulo? Quais os ângulos que possuem nomes específicos? Vamos juntos relembrar essas habilidades? Pois bem, o objetivo dessa aula é inserir novos conhecimentos e habilidades que nos permita identificar e definir os ângulos partindo dos elementos formadores. Vamos juntos? Pois bem, para iniciar essa aula, nós vamos rever o seguinte. Primeiro, a classificação dos ângulos. Ângulo é toda região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Daí, vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui uma figura. Nessa figura, nós vamos identificar os elementos. O primeiro elemento que nós vamos analisar é esse pontozinho aqui. Ele é chamado de vértice. É ali no vértice que nasce o ângulo. É ali do vértice que partem as semirretas. Por exemplo, nós temos aqui a semirreta OA. Então, essa semirreta OA, ela nasce aqui no vértice e parte nessa direção. Nós temos aqui a semirreta OB, ela nasce no vértice e parte nessa direção. Portanto, são essas duas semirretas que dão origem a esse ângulo. E o ângulo nasce no vértice. Portanto, tendo essas duas semirretas que estão partindo do mesmo vértice, elas dão origem a dois ângulos, ou a duas regiões. A região convexa e a região não convexa. Nós costumamos chamar de ângulo interno e externo. Então, os elementos formadores do ângulo é o vértice, os lados ou semirreta, nesse caso OA e OB. E aí, para identificação do ângulo, nós utilizamos a notação AOB. Ou seja, nós usamos esse lado A, ou é o vértice, e B. Nós estamos dizendo que aqui está o ângulo A ou B, em uma região convexa e em uma região não convexa. E aí, a princípio, deu para relembrar as habilidades ou localizar onde estão os ângulos? Vamos continuar? Para continuar, nós vamos falar sobre a classificação dos ângulos. Aqueles ângulos que possuem nomes específicos de acordo com suas medidas. Então, eu coloquei aqui na tabela ângulos, a classificação, ou como nós chamamos, e a amplitude, que é a condição de existência daquele ângulo de acordo com a sua classificação. Iniciaremos falando do ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que possui as suas medidas maiores que 0 e menores que 90. O ângulo aqui chamado de alfa, ele tem suas medidas compreendidas entre 0 e 90, maior que 0 e menor que 90.
Depois, o ângulo que nós vamos trabalhar é o ângulo reto. Esse é muito conhecido, até mesmo por causa da posição de como ele geralmente aparece. Então, o ângulo reto ele tem uma medida específica, 90 graus. Depois, nós vamos trabalhar com o ângulo obtuso. Ou seja, o ângulo obtuso é aquele ângulo que tem sua medida compreendida entre 90 e 180. Ele é maior que 90 graus e menor que 180. Depois nós temos o ângulo raso, também comum, é um ângulo de meia volta, aqui o ângulo raso, e a sua medida específica é 180. Depois nós temos o ângulo giro, que é o ângulo de uma volta completa, esse mede 360. E não esquecendo que temos o ângulo nulo, é um ângulo de 0 grau. E aí, ficou claro sobre as definições dos ângulos? Vamos continuar? Olhe, agora nós vamos falar o seguinte, sobre ângulos adjacentes. Quando dois ângulos podem ser considerados adjacentes. Olha, então é assim, dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados ângulos consecutivos. Depois, por eles ser consecutivos, eles não possuem pontos comuns, aí sim, eles são denominados ângulos adjacentes. Por exemplo, nós temos aqui esse segmento de medida OA, o segmento de medida OB e o segmento de medida OC. Esses segmentos de medida, eles dão origem a dois ângulos, sendo que esses ângulos eles possuem esse lado comum, mas não possuem nenhum ponto interno comum a eles. Logo, esses ângulos aqui eles são denominados ângulos adjacentes. E aí, ficou claro sobre ângulos adjacentes? Vamos continuar? Agora nós vamos falar sobre um segmentozinho de medida ou uma semirreta chamada de bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Olha, a bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Ou seja, falamos distante sobre ângulos adjacentes. São dois ângulos consecutivos, mas que não possuem pontos internos comuns. Agora, esses dois ângulos adjacentes, eles serão divididos, ou na verdade, esse lado comum a eles já possui um nome específico, chamado de bissetriz interna. Mas por que uma bissetriz interna? Não só por estar dividindo esse ângulo em dois ângulos consecutivos e adjacentes, mas porque, ao dividir o ângulo, ela dividiu em dois ângulos iguais, congruentes. Então, nesse caso, essa semirretazinha aqui, OC, ela é chamada de bissetriz. Então, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes congruentes. Ficou claro? Vamos continuar? Olha, agora nós vamos falar de ângulos complementares. É muito simples, vocês já viram essa habilidade. Se não viram, estarão vendo agora. Irão relembrar também para os que já viram. Então, ângulos complementares. Quando dois ou mais ângulos são considerados complementares? Quando a soma de suas medidas for iguais a 90 graus. Então, eu tenho aqui dois ângulos, né? Um de 25 e um de 65. Somado eles entre si, dá um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Logo, eles dois são considerados ângulos complementares. Olha o outro exemplo. Eu tenho um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Esses dois ângulos somados, eles formam 90 graus. Então, olha, dois ângulos adjacentes, consecutivos, adjacentes, e agora que somado entre si dá 90 graus, eles são considerados ângulos complementares. Ficou claro? Vamos continuar? Agora nós vamos falar sobre ângulos suplementares. Quando dois ou mais ângulos são considerados suplementares. Pois é, nós vimos na estante que complementares é quando a soma de suas medidas é 90. Para suplementares, usamos a mesma habilidade, só que a soma de suas medidas é 180. Então, dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, eu tenho aqui um segmento de medida. Nele, nós marcamos um ponto e traçamos um segmento de medida. A partir desse momento, esse segmento de medida divide o ângulo raso em dois ângulos. Logo, esses dois ângulos eles são consecutivos e adjacentes,
Portanto, quando somados entre si, dá 180. Logo, eles são ângulos suplementares. Aqui eu tenho um exemplozinho básico, onde nós temos dois ângulos que somados entre si dá 180. Então, eles dois são considerados ângulos suplementares. Aqui eu estou dizendo que o suplemento de 120 é 60. Ou seja, é aquele valor que falta para somados dar 180. Claro? Vamos continuar? Agora, nós vamos falar de uma habilidade. Ângulos opostos pelo vértice. Você sabe, quando dois ângulos são considerados opostos pelo vértice, e por eles serem opostos pelo vértice, qual é a habilidade que podemos explorar? Olha, primeiro vamos ver o seguinte. Eu tenho duas retas que irão se interceptar em um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Ali naquele ponto, nasce quatro ângulos, ou dá origem a quatro ângulos, sendo que dois são opostos pelo vértice entre si e outros dois opostos pelo vértice entre si. Veja que eu chamei esse de beta e esse também de beta. Chamei esse de alfa e esse também de alfa. Portanto, quando eu nomeei com as mesmas incógnitas, é porque eles possuem valores iguais. Então, dois ângulos opostos pelo vértice obrigatoriamente possuem valores iguais, medidas iguais, ou são congruentes. Pois é, dois ou mais ângulos opostos pelo vértice são congruentes, apresentam medidas iguais. Ficou claro? Vamos continuar? Agora nós temos um desafiozinho básico. Vamos ver esse desafio? Determine a medida do complemento de um ângulo de 66. Ele quer saber qual é o ângulo que complementa 66. Vamos lembrar. O complemento é aquele valor que, quando somado ao ângulo que temos, dá 90 graus. Portanto, se eu tenho 66, para chegar a 90 graus, eu somo 24. Então, eu estou dizendo que o complemento de um ângulo de 66 é um ângulo de 24 graus. Ficou claro? O segundo desafio, determine a medida do suplemento de um ângulo de 78. O suplemento é quando a soma entre eles dois dá 180. Se eu tenho 78, eu quero saber qual é o ângulo que suplementa 78. Ou seja, que quando somado com 78, dá 180. É um ângulo de 102 graus. Portanto, o suplemento de um ângulo de 78 graus é um outro ângulo medindo 102 graus. Ficou claro? Agora é sua vez. Quero ver se você realmente aprendeu. Resolva o desafio seguinte. Mas esse desafio seguinte, para vocês terem acesso, irão clicar o link que está na descrição do vídeo, irão ter acesso ao desafio, irão responder e enviar para nós a resposta. Nós iremos analisar e depois iremos discutir juntos sobre as habilidades utilizadas para responder. E esse material aqui, ele está disponível no desafio de vocês. Ou seja, no formulário que vocês irão acessar para responder o desafio, tem esse material aqui, esse slide. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem consultar. Ou, se quiser, volta e vê o vídeo novamente. O que você não pode é deixar de resolver os desafios. Combinado? Até uma próxima aula.